Em uma das últimas atualizações da Forbes, Bernard Arnault foi dado como o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de aproximadamente 198,4 bilhões de dólares. Lembrando que a Forbes apresenta os valores em dólares. Se fossem em real, a sua fortuna se aproxima de 1 trilhão de reais. Ou seja, a fortuna pessoal de Bernard Arnault é maior que o PIB de 75% dos países ao redor do mundo. Já faz bastante tempo que Bernard Arnault e Elon Musk estão na disputa de serem o homem mais rico do mundo. Mas se eu te falar que existia um homem que você teria que juntar toda a fortuna de Bernard Arnault, Elon Musk, Warren Buffett, Mark Zuckerberg e Gautam Adani, e mesmo assim não chegaria nem aos pés de sua riqueza. Estão preparados para conhecer a história do homem mais rico de todos os tempos? Vem comigo! Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Mansa Musa Keita foi o 10º Mansa, que se traduz como o Rei dos Reis ou o Imperador. Ele foi um rei africano que governou o Império de Mali de 1312 até 1337. O Império de Mali foi um império pré-colonial africano na região de Manden, nos atuais Mali, Serra Leoa, Senegal, Gâmbia, Guiné e sul do Saara Ocidental. Este império foi um dos mais poderosos da história da humanidade, sendo uma das maiores potências da Idade Média, além de um dos mais ricos em ouro, pedras preciosas e extração de sal. O império é considerado o mais rico de toda a história africana. Mansa Musa foi responsável por expandir significativamente o território do império, ampliando sua influência e riqueza. Ele também foi um grande mecenas, ou seja, um grande patrocinador e incentivador da arte, arquitetura e educação, construindo muitos edifícios e instituições importantes durante o seu reinado. A riqueza de Mansa Musa era baseada principalmente em extração de sal, minas de ouro e prata, que eram consideradas as maiores do mundo na época. Ele também tinha grandes quantidades de terras férteis e gado, bem como comércio próspero em outras regiões da África e da Europa. Sendo governado por Mansa Musa, o Império de Mali conquistou cerca de 24 cidades. Alguns acreditam que 1/3 do dinheiro do mundo estavam concentrados ali, em Mali. O valor é tão alto que nunca nenhum economista ou historiador conseguiu calcular a quantia exata de toda a sua riqueza. Mas muitos acreditam que deve ultrapassar facilmente os 3 trilhões de dólares, aproximadamente 15,2 trilhões de reais. A revista Money o descreve como o mais rico do que qualquer pessoa possa descrever. Quando Mansa Musa fez a sua famosa peregrinação a Meca, em 1324, ele formou uma caravana de cerca de 80 mil pessoas, incluindo guardas, escravos, músicos e artistas, e distribuiu grandes donativos de ouro para os pobres e as instituições religiosas pelo caminho, como mesquitas e madraças, ou escolas islâmicas, em várias cidades ao longo da sua rota de peregrinação. Mansa Musa levou 21 toneladas de ouro maciço. Agora vamos fazer um cálculo rápido. Atualmente, o preço do ouro custa aproximadamente R$ 316 cada grama. Fazendo os cálculos, 1 tonelada de ouro custa 316 milhões de reais. Ou seja, convertidos para os dias de hoje, somente nessa viagem, Mansa Musa gastou por volta de
6,7 bilhões de reais. E caso você tenha pensado que a distribuição de riquezas foi simplesmente por filantropia, segundo pesquisas, alguns historiadores acreditam que foi puro branding, ou seja, ele fez isso exatamente para elevar o Império de Mali, fazendo com que fosse reconhecido, enaltecido, temido no mundo inteiro e que o Império de Mali entrasse para a história. Infelizmente, as causas da morte de Mansa Musa nunca foram confirmadas. Segundo alguns historiadores, Mansa Musa morreu em 1337, aos 57 anos de idade. Após a sua morte, o império sofreu muito. Lideranças fracas, combinadas com centros comerciais concorrentes e guerras civis, foram decisivas para o declínio do Império Mali. Mas sua riqueza e legado continuam a ser lembrados até hoje. Mansa Musa é celebrado como um líder visionário e um grande mecenas da cultura e educação. Sua história é uma lembrança importante de riqueza e história da África e de seus líderes. Você acabou de conhecer a história de Mansa Musa, o homem mais rico de todos os tempos. Me conta o que você achou do conteúdo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Poder Nato. Obrigada por assistir e até mais.